E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula. O meu nome é Luísa e hoje a gente vai explicar um pouquinho para vocês sobre africanos no Brasil, cultura, resistência e escravidão. Para a gente entender um pouco mais sobre esse tema, a gente antes precisa dar uma introdução à palavra escravidão. E é o seguinte, gente, vocês podem ligar para mim e perguntar assim, quando é que a escravidão passou a ser instaurada na história da humanidade? A resposta é na antiguidade. Mas, antes disso, a gente precisa compreender que naquela época eu podia também escravizar o meu amigo Edward. Isso é verdade. A escravidão já acompanhava a humanidade desde os primórdios, desde a antiguidade que se instaurou a escravidão. Já acontecia na Grécia, Roma, Egito, acontecia em povos orientais e também acontecia na África, como por exemplo a escravidão doméstica. Era uma escravidão que não tinha fins econômicos e não acarretava na perda total da liberdade do indivíduo. Do século XVI ao século XIX, aproximadamente 4,8 milhões de africanos vieram para o Brasil. E é muito importante destacar que entre esses 4,8 milhões de povos, dois grupos se destacaram. Um desses grupos eram grupos de povos provenientes do Senegal e da Nigéria. Aqui nesse mapinha que eu fiz com muito carinho, dá para vocês verem que aqui seriam esses povos que vieram do Senegal e da Nigéria, que eram os sudaneses, que também eram os iorubás e os pondieses. Esses sudaneses, eles acabaram por se localizar aqui na África. Quando eles saíram da África, eles vieram para o Brasil e ficaram na Bahia. Já o segundo grupo, que era proveniente do Congo e da Angola, saíram daqui da África, que eram os povos Bantu. Eles, quando vieram para o Brasil, se alocaram em Recife, no Rio de Janeiro e na Bahia. E é o seguinte, quando houve a queda do Império Iorubá, houve muita instabilidade política. E os povos iorubás, pondieses e os alussados, eles se tornaram o principal alvo de captura. Então, eles foram muito capturados. E para trazer justamente para o Brasil, para com fim de exploração de minérios, principalmente ouro, também tinha prata. E lá no Golfo da Guiné, os povos iorubás, eles começaram a se alojar nessas cidades independentes, cujas cidades tinham reis, que eram chamados Obá, segundo a religião deles. O trabalho pesado e os maus tratos fomentaram diversas formas de resistência. Eles foram os laços familiares, a negação de atividades da colônia, a sabotagem de engenhos, o assassinato e o surgimento de comuns e quilombos. Os povos de etnias iguais eles eram misturados propositalmente, já que os senhores de escravos eles não queriam uma rebelião com os povos de mesma etnia numa área só. Os cultos africanos e o culto católico teve grande semelhança no secretismo, já que ele teve também a origem do candomblé, com as divindades deles sendo os orixás do termo Yorubá. A proibição e a perseguição dos cultos tipicamente africanos no Brasil e a forçada integração da Igreja Católica pelo batismo, o secretismo das divindades, como de origem africanas e uns santos católicos foram também uma forma de resistência, utilizando de imagens e histórias como forma simbólica. Um outro quilombo muito importante na história do Brasil foi o Quilombo de Palmares, liderado pelo líder Zumbi, casado com Dandara. Zumbi hoje já se tornou uma figura histórica muito importante na história do nosso país, quando Dandara também se tornou uma figura muito importante na representatividade feminina. Agora, nós vamos resolver uma questão da Unesp do ano de 2022. Aqui nós temos o texto inicial. Para adiantar o processo, eu já vou marcar as palavras-chave que são necessárias para o entendimento da questão.
que no caso é legalidade, religião católica, permissão, cristianização, resguardar valores culturais, crenças religiosas, recriou e reinterpretou. Se você quiser ler o texto inteiro, você pode pausar o vídeo e ler com mais cuidado. Agora, para as alternativas. Letra A. Organizações culturais destinadas à difusão do catolicismo? Não. Não era. A Irmandade do Tempo não foi criada para a difusão do catolicismo. Era para eles conseguirem expressar a sua própria fé, só que de maneira disfarçada, usando o catolicismo. B. Constataria que era proibido. Proibido, não. No texto diz que era legal e permitido. Letra C. Tempos em que era permitida pelas autoridades coloniais a realização de cultos religiosos de origem africana? Não. Cultos de origem africana nunca foram permitidos. Por isso que foi criado a Irmandade dos Negros. Letra D. Espaços de imposição de princípios europeus para os escravizados e, simultaneamente, de manifestações de traços culturais de matriz africana. Sim, essa é a resposta certa. Contanto que você pode perceber que não tem nenhuma palavra que não se relacione com o texto ou que contradiz o texto inicial. Mas vamos analisar a letra E. Instituições de apoio e auxílio. Apoio e auxílio para os escravizados? Não, o próprio nome já diz, eles eram escravos, então eles não tinham nem liberdade, muito menos apoio e auxílio, o que nos deixa com a letra D. Bom, agora a gente vai fazer uma questão do Enem de 2020. Nessa questão aqui é muito importante a gente ler o texto, porque o Enem, como você sabe, a gente tem como de 3 minutos para fazer cada questão. Se a gente ler o texto, a gente consegue direto para o aplicativo. Associadas às atividades importantes e variáveis da evolução da sociedade e desafiando confiando um pouco com a marca nas línguas, culturas e economias, elas vão participar variavelmente da composição das comunidades no mundo. As influências vão mais fortemente as questões do ativismo agrícola, a comunidade, o desenvolvimento ocorreu as marcas do Atlântico e de marcas antigas, do sudeste dos Estados Unidos até a gravação nordeste do Brasil, e ao longo da costa do Pacífico, na Colômbia, do Equador e do Peru. Nas alternativas, a gente tem que ele quer as contribuições da diáspora, que foi a expansão dele para o continente americano. Como ele quer diretamente no texto, a única alternativa que tem no texto é a introdução de técnicas produtivas. Então, é a letra C, que ele mesmo fala que foi muito importante para as regiões do nosso agrícola. Muito obrigada pela atenção de vocês.